A figura histórica conhecida como Estevão, rei da Inglaterra, veio ao mundo em algum momento entre os anos 1090, mas os estudiosos mais respeitados sobre sua vida e reinado divergem quanto ao ano exato. Enquanto alguns defendem que seu nascimento ocorreu já em 1092, outros apontam para 1096 como data mais provável. Essa diferença de 4 anos não é trivial, ela altera profundamente como interpretamos seus atos nas décadas de 1100 e 1110, pois determinar se ele agia como uma criança, um adolescente ou um jovem adulto muda completamente a perspectiva sobre suas decisões. Já sobre seu local de nascimento há um consenso maior. Tudo indica que ele veio à luz em Blois, cidade situada no Vale do Loire, entre Orléans e Tours. Seu pai, Estevão Henrique, conde de Blois, era uma das figuras mais influentes da nobreza francesa no final do século XI. Com cerca de 50 anos quando Estevão nasceu, ele já havia partido para a Terra Santa em 1096, caso o ano de nascimento do filho fosse mesmo esse, para participar da primeira cruzada e ajudar a reconquistar Jerusalém para a cristandade. Sua mãe, Adela da Normandia, nascida na segunda metade da década de 1060, era filha de Guilherme, o Conquistador, o Duque da Normandia que em 1066, liderou a invasão da Inglaterra e mudou para sempre o destino daquele país. O casamento de Adela com Estevão Henrique nos primeiros anos da década de 1080 não foi por acaso, tratava-se de uma aliança política estratégica entre seu pai, então já coroado como Guilherme I da Inglaterra, e o poderoso Conde de Blois. Quando Guilherme, o Conquistador, faleceu em 1087, seu sucessor foi outro filho, Guilherme II, conhecido como Guilherme Ruivo, provavelmente devido à cor de seus cabelos ou barba. Assim, quando Estevão nasceu por volta da metade da década de 1090, seu tio ocupava o trono inglês. Mas a influência de sua família não se limitava à Inglaterra. Antes mesmo de conquistar a ilha, Guilherme já era duque da Normandia e dominava outros territórios no norte da França, criando um império que se estendia dos dois lados do Canal da Mancha. Curiosamente, mesmo após se tornar rei, ele nunca deixou de priorizar seu papel como duque, passando grande parte das décadas de 1070 e 1080 na França. Após sua morte, no entanto, seus domínios não foram herdados integralmente por Guilherme Ruivo. Seus outros filhos, Roberto e Henrique, assumiram o controle da Normandia e de outras possessões francesas, enquanto o trono inglês ficou com Guilherme. Esse arranjo durou até agosto de 1100, quando o rei morreu em circunstâncias suspeitas durante uma caçada na floresta de New Hampshire. Aproveitando a oportunidade, seu irmão Henrique agiu rápido e tomou poder, coroando-se como Henrique I da Inglaterra. Assim Estevão, então com apenas 4 a 8 anos, viu um tio no trono ser substituído por outro, enquanto seu terceiro tio, Roberto, ainda governava a Normandia, até 1106 quando foi derrotado por Henrique na Batalha de Tinchebra e passou o resto da vida prisioneiro. A partir daí, Estevão cresceu sob a sombra de Henrique, que agora dominava não só a Inglaterra, mas também os territórios familiares na Normandia e em outras regiões do norte da França. Como acontece com muitos monarcas da Alta Idade Média, os registros administrativos ou correspondências pessoais de Estevão que sobreviveram quase 1000 anos são escassos. Por isso, nossa compreensão sobre sua vida depende quase que exclusivamente dos relatos dos cronistas da época, em sua maioria clérigos, monges, abades e bispos, que tinham acesso aos círculos de poder. Entre eles destaca-se Guilherme de Malmesbury, autor da História Novela, um monge erudito nascido na mesma época que Estevão e, portanto, uma testemunha contemporânea dos eventos. Outra fonte valiosa é a História Eclesiástica de Orderico Vital, o monge beneditino que cobriu o período até 1141, oferecendo detalhes cruciais sobre a juventude de Estevão e os primeiros anos de seu reinado. Já a Crônica Anglo-Saxônica, um extenso registro da Inglaterra medieval, revela o caos social e econômico provocado pelas guerras civis da década de 1140, conflitos nos quais Estevão teve papel central. Por fim, a Gesta Stephani, Feitos de Estevão, talvez a obra mais completa sobre seu período como rei, é de autoria anônima, embora alguns historiadores suspeitem que tenha sido escrita por Roberto de Bethune, bispo de Hereford entre 1136 e 1166, que presenciou muitos dos acontecimentos descritos. Infelizmente, como ninguém poderia prever que o jovem Estevão um dia se tornaria rei, os cronistas da época pouco se importaram com o filho mais novo e aparentemente insignificante do conde de Blois em seus primeiros anos. Sabe-se que ele foi criado em Blois, ao lado de vários irmãos, incluindo o mais velho chamado Guilherme. Em uma sociedade onde a primogenitura começava a se consolidar como regra de sucessão,
seria natural esperar que Estevão vivesse à sombra do irmão. No entanto, Guilherme era conhecido como Guilherme, o Simples, um apelido que sugere alguma limitação intelectual ou psicológica, impedindo-o de assumir papéis políticos ou militares de destaque. Dessa forma, Estevão e outro irmão, Teobaldo, logo se destacaram como os mais capazes entre os filhos de Estevão Henrique e Adela. Diferentemente de seu avô, Guilherme, o Conquistador, que apesar de seu poder, era analfabeto, Estevão recebeu uma educação condizente com os novos tempos. Aprendeu a ler, escrever e compreender o latim, reflexo do renascimento intelectual que varria a Europa com o surgimento das primeiras universidades e a formação de uma nova geração de sábios e mestres. Seu pai, no entanto, esteve ausente em seus primeiros anos, pois havia se juntado à Primeira Cruzada. Embora a expedição tenha resultado na criação de vários estados cristãos no Oriente entre 1098 e 1099, a participação do Conde de Blois foi, no mínimo, controversa. Ele esteve presente no cerco de Antioquia em 1098, mas abandonou a campanha em um momento crítico, voltando para casa. Pior, no caminho, encontrou-se com o imperador bizantino Aleixo Comneno e o convenceu de que a cruzada estava fadada ao fracasso, desincentivando-o a enviar reforços, uma avaliação que mais tarde provou-se completamente equivocada. Enquanto os cruzados, após a tomada de Antioquia, avançavam vitoriosos sobre terras que hoje correspondem ao Líbano, Israel, Palestina e partes da Síria e Jordânia, consolidando um reino cristão no Oriente que seu próprio pai havia ajudado a construir, só para abandoná-lo na hora da prova. Estevão crescia em um ambiente dominado pela ambição de sua mãe, Adela. Não por acaso, ela assumirá a regência do condado de Blois durante a ausência do marido e, ao que tudo indica, não tinha a menor intenção de abrir mão daquele poder. Tão logo Estevão retornou da primeira cruzada, Adela não perdeu tempo, pressionou-o para que voltasse ao Levante o mais rápido possível, como se quisesse livrar-se de um rival à sua autoridade. Ele cedeu, e em 1101 partiu novamente rumo a Jerusalém, desta vez determinado a cumprir seu voto de peregrinação. Desta vez, porém, o destino lhe reservara um fim muito menos glorioso do que o de um cruzado vitorioso. Em 1102, antes que pudesse regressar à França, Estevão foi capturado por forças muçulmanas e executado sem piedade. Assim, exceto por um breve intervalo entre 1099 e 1100, quando esteve de passagem por Blois, seu filho mais novo mal chegou a conhecê-lo. A memória que Estevão guardaria do pai seria, na melhor das hipóteses, um vago espectro, enquanto a figura de Adela, forte, calculista e sempre presente, moldaria sua criação de maneira atípica para um nobre da época. Ao contrário da maioria dos herdeiros aristocráticos, que eram enviados para serem educados em outras cortes ou sob a tutela de senhores poderosos, Estevão cresceu no próprio lar materno, sob a sombra de uma mulher que já provara ser tão hábil na política quanto qualquer homem de sua época. A morte de seu pai, porém, não representou um obstáculo para suas ambições. Embora seu irmão mais velho, Teobaldo, tenha herdado o título de Conde de Blois com apenas 11 ou 12 anos, Adela continuou a governar como regente, e Estevão não se contentaria em ser mero coadjuvante. As circunstâncias, aliás, pareciam conspirar a seu favor. Do outro lado do Canal da Mancha, a situação na Inglaterra e na Normandia era tudo menos estável. Henrique I, embora tivesse mais de 20 filhos, viu-se em uma posição delicada. A esmagadora maioria era fruto de relações ilegítimas e, pelos padrões medievais, não tinham direito algum à sucessão. O rei, que casara tarde, apenas em 1100, já na casa dos 30, uma idade avançada para a época, teve com sua esposa, Matilde da Escócia, apenas 2 herdeiros legítimos, uma filha, também chamada Matilde, nascida em 1102, e um filho, Guilherme Adelin, em 1103. Depois disso, nenhum outro herdeiro veio. Era um cenário frágil demais para um reino tão vasto e disputado. E Henrique I, astuto como poucos, percebeu cedo que precisaria de aliados leais para garantir a estabilidade de seus domínios, especialmente depois de sua vitória sobre o irmão, Roberto, duque da Normandia, em 1106. A prisão de Roberto e a subsequente anexação do ducado por Henrique acenderam um sinal de alerta em Luís VI, rei da França, que passou a apoiar as pretensões de Guilherme Clito, filho de Roberto, como legítimo duque. Diante dessa ameaça, Henrique precisava de uma rede de nobres franceses que pudessem conter as ambições de Luís e proteger a Normandia. Foi aí que Estevão entrou em cena. Não por acaso, o jovem conde de Blois, ou mais precisamente a mãe dele, tornou-se alvo das atenções do rei. Adela, com sua influência e conexões, era uma peça-chave, e Henrique soube cortejá-la da maneira mais eficaz.
favorecendo seu filho predileto. A partir de 1106, Estevão começou a passar longos períodos na comitiva de Henrique sempre que este visitava a Normandia e mantinha corte em Rouen. Ainda adolescente, com 16 ou 17 anos, já acompanhava o tio em campanhas militares no norte da França, demonstrando uma precocidade que não passou despercebida. Em 1111 teve papel de destaque na supressão da revolta de Roberto de Beleme, um poderoso senhor normando com terras tanto na Inglaterra quanto no condado de Ponthieu. O feito foi tão significativo que no ano seguinte, Henrique não hesitou em conceder a Estevão o título de cavaleiro, um gesto que na época, era muito mais do que uma mera formalidade. Mas as honrarias não pararam por aí. Nos anos seguintes, Estevão cruzou o canal pela primeira vez e foi recebido na Inglaterra com privilégios que beiravam o extraordinário. Henrique lhe concedeu a honra de Lancaster, um feudo que o tornava um dos mais poderosos senhores do reino ainda em tenra idade. Mais terras em Alençon, no sul da Normandia, e outras propriedades na França se seguiram. Era uma ascensão tão rápida e tão deliberada que até o final da década de 1110, já se especulava se Henrique não estaria, de fato, preparando Estevão para um papel que ia muito além do de um simples aliado. Afinal, por que um rei investiria tanto em um sobrinho, a menos que visse nele algo mais do que um mero vassalo? A resposta pode estar no próprio herdeiro de Henrique. Guilherme Adelin, embora tivesse atingido a maioridade em 1117, não parecia corresponder às expectativas. Cronistas da época o descreviam como um príncipe mimado, frágil demais para a brutalidade da política medieval, um jovem que, nas palavras de um deles, seria engolido pelos jogos de poder de sua época. Enquanto isso, Estevão, com sua energia, ambição e lealdade comprovada, parecia cada vez mais o homem certo para preencher o vazio que um herdeiro incerto deixava. Até que em 25 de novembro de 1120, o destino interveio de maneira brutal. Após um grande conselho em Normandia, Henrique I, seus filhos, legítimos e ilegítimos, além de uma comitiva de nobres, preparavam-se para retornar à Inglaterra. O rei já tinha seus próprios planos de viagem, mas o capitão do White Ship, Thomas Fitzstephen, ofereceu sua embarcação para transportar os demais. O que se seguiu foi uma cena de excesso e negligência, uma festa embriagada com cerca de 300 pessoas a bordo, muito além da capacidade do navio, na qual se incluíam não apenas Guilherme Adelin, mas também vários bastardos de Henrique e alguns dos mais poderosos lordes do reino. Estevão estava entre eles. Porém, ao perceber o caos que se instalava, teve a lucidez de descer do navio e aguardar outra embarcação. Pouco depois, enquanto observava do cais, viu o White Ship colidir contra um recife submerso, quase na saída do porto. Em questão de minutos, o desastre se consumou. De todos os passageiros, apenas um sobreviveu. Entre os mortos estava Guilherme Adelin, o único herdeiro legítimo de Henrique I. De uma hora para outra, a sucessão ao trono inglês e ao ducado da Normandia foi lançada em um abismo de incerteza. E no centro dessa tempestade estava Estevão de Blois, um homem jovem, ambicioso, já agraciado com terras e títulos, e acima de tudo, o parente masculino mais próximo do rei. Henrique, agora sem herdeiros diretos, teria de repensar seus planos. E embora tivesse promovido Estevão com generosidade nos anos anteriores, só lhe restava uma opção legítima: sua filha Matilde, uma jovem de apenas 18 anos, e uma mulher, em uma época em que o poder feminino era visto com desconfiança. Mas a história, como se veria, ainda reservava muitas reviravoltas. Eis que o destino se revelaria implacável. Matilde, embora jovem, já carregava o peso de uma vida moldada pela política. Casada desde os 8 anos com Henrique V, o poderoso imperador do Sacro Império Romano-Germânico, ela havia sido enviada para além das fronteiras da Inglaterra, onde reinava como imperatriz em um território fragmentado pela rivalidade feudal. Mesmo ausente, mesmo mulher, seu nome ecoava como a única herdeira legítima de Henrique I após o desastre do White Ship. O rei, desesperado, tentou garantir a sucessão por todos os meios. Em 1118, perdeu sua primeira esposa, Matilde da Escócia, e, apenas 2 anos depois da tragédia marítima, casou-se novamente, desta vez com Adelisa de Lovaina, uma jovem de apenas 17 anos, filha do conde de Louvain. A esperança era clara: um herdeiro masculino, um príncipe que selasse o futuro da dinastia. Mas o destino, mais uma vez, negou-lhe esse consolo. Adelisa, embora fértil, como provaria anos depois, ao ter um filho em seu segundo casamento, não concebeu um sucessor para Henrique. A idade avançada do rei, já na casa dos 60 anos, selou o fracasso dessa união.
Assim, nos turbulentos anos de 1120 e 1130, Matilde permaneceu como a única opção, a única filha viva, a única herdeira legítima, mas uma herdeira perigosa. Na França, a ideia de uma rainha reinante era quase herética. O poder, acreditava-se, nascia da espada, e a espada não cabia nas mãos de uma mulher. A Inglaterra, embora mais flexível em sua história, com rainhas que haviam governado antes, não estava imune a essa desconfiança. Henrique, porém, não desistiu. Em 1128, após a morte de seu primeiro marido, o imperador Henrique V, ele orquestrou um novo casamento para Matilde, desta vez, com Godofredo Plantageneta, conde de Anjou, um dos senhores mais poderosos do norte da França, cujas terras faziam fronteira com a Normandia. Um movimento estratégico, mas que se revelaria um tiro pela culatra. Godofredo, ambicioso e impopular, só aumentou a resistência dos barões ingleses e normandos à ideia de uma sucessão feminina. Para piorar, Henrique, já envelhecido, impunha pesados tributos para financiar suas guerras na França, alimentando o descontentamento. Ainda assim, o rei teimou. Entre 1127 e 1131, convocou seus lordes, incluindo Estevão, para jurarem lealdade a Matilde como sua herdeira. Juramentos foram feitos, promessas seladas. Mas promessas, como Henrique bem sabia, eram tão frágeis quanto o pergaminho em que eram escritas. A pergunta que pairava no ar era cruel. Aqueles homens honrariam seus juramentos quando o rei estivesse morto? Ou, na primeira oportunidade, coroariam um homem em seu lugar? Enquanto a corte fervilhava com intrigas, Estevão não permaneceu passivo. Assim como seu tio demorou a se casar, mas em 1125, já beirando os 30 anos, ou talvez até os 35, dependendo das fontes, finalmente uniu-se em matrimônio. E como não poderia deixar de ser, outra Matilde entrou em cena. Matilde de Bolonha, filha do conde Eustácio III, senhor de um território estratégico no extremo nordeste da França, às margens do Canal da Mancha. Um casamento não apenas vantajoso, mas providencial. Pouco depois das núpcias, o conde Eustácio morreu sem herdeiros masculinos, e Estevão, de uma hora para outra, tornou-se conde de Bolonha ao lado de sua esposa. Um título que o colocava no coração das disputas entre Inglaterra e França, fortalecendo sua posição como uma peça-chave no tabuleiro sucessório. Henrique, que havia facilitado essa união, viu nela um aliado leal. Estevão retribuiu, agindo como representante do rei na região fronteiriça entre a Normandia e Flandres, onde um outro sobrinho de Henrique, Guilherme Clito, filho de Roberto Curtosi, o irmão rebelde do rei, conspirava para tomar o condado de Flandres, um dos feudos mais cobiçados da Europa medieval. Henrique, temeroso das ambições de Guilherme, contou com Estevão para frustrar seus planos. Um serviço que só aumentou a confiança do velho rei em seu sobrinho. O contraste com a relação de Henrique com Matilde e Godofredo não poderia ser maior. O casal pressionava o rei a transferir poder antes de sua morte, exigindo o controle de castelos e terras na Normandia. Seu argumento era lógico. Quanto mais cedo Matilde assumisse o comando, mais suave seria a transição após a morte do pai. Henrique, porém, via nisso uma ameaça. Os últimos anos de sua vida foram marcados por uma tensão crescente com a filha e o genro, uma sombra que se estendeu até seu leito de morte. E então, no início de dezembro de 1135, o inevitável aconteceu. Henrique I, o rei que havia unificado a Inglaterra e a Normandia com mão de ferro, sucumbiu, segundo cronistas da época, após devorar uma quantidade excessiva de lampreias, peixes que, dizia-se, eram seu prato predileto. Talvez a lenda tenha algum fundo de verdade, ou talvez a idade, já avançada para os padrões do século XII, tenha finalmente cobrado seu preço. O fato é que, com sua morte, o reino ficou à mercê da ambição. Estevão, em Bolonha, recebeu a notícia antes de qualquer outro pretendente. Matilde e Godofredo estavam mais ao sul, em Anjou, e sua impopularidade era tão grande que poucos se apressaram em defendê-los. Outro possível sucessor, Teobaldo de Blois, irmão de Estevão, também carecia do apoio necessário. A oportunidade era perfeita. E Estevão, como o jogador de xadrez que enxerga o xeque-mate, agiu com velocidade implacável. Junto de seus homens mais leais, cruzou o Canal da Mancha em poucos dias, desembarcando na Inglaterra antes que seus rivais pudessem reagir. Lá, encontrou resistência, mas não o suficiente para detê-lo. Até o dia 8 de dezembro já estava às portas de Londres, onde, com habilidade política, garantiu o apoio da população e começou a assumir as rédeas do poder. Nos dias seguintes, um acordo foi costurado com o arcebispo de Canterbury, Guilherme de Corbeil, o mesmo que jurara lealdade a Matilde. Apesar do juramento, o clérigo, pressionado ou convencido, concordou em coroar Estevão.
Uma história conveniente foi inventada. No leito de morte, Henrique teria repudiado Matilde e nomeado Estevão como seu sucessor. Uma mentira necessária. Uma mentira que mudaria o curso da história. Com as peças no lugar e os poderosos alinhados, restava apenas um passo final, a coroação. E Estevão agora estava pronto para tomá-lo. O destino de Estevão selou-se naquele gélido fevereiro de 1141, não por uma derrota estratégica, mas por um colapso de lealdades. Quando as linhas inimigas se fecharam sobre ele em Lincoln, seus próprios homens, aqueles que juraram defendê-lo até a morte, abandonaram-no como ratos deixando um navio à deriva. Restou-lhe apenas uma escolta de cavaleiros, homens tão teimosos quanto seu rei, que lutaram até o último suspiro para abrir caminho através do cerco. Não adianta. As espadas de Robert de Gloucester e seus mercenários galeses, ágeis como serpentes, cortaram suas rotas de fuga uma a uma. Ao cair da tarde, Estevão, o usurpador coroado, jazia prisioneiro, não morto, mas algo pior, vivo, humilhado e nas mãos de sua maior inimiga. A notícia de sua captura correu pela Inglaterra como fogo em palha seca. Matilde, que até então lutava por reconhecimento, viu sua causa transformar-se da noite para o dia. Os barões hesitantes, aqueles que até então calculavam riscos antes de escolher lados, agora viam o vento mudar. Se o próprio rei estava acorrentado, que sentido havia em resistir? Em março de 1141, apenas semanas após Lincoln, Matilde foi aclamada Domina Anglorum, Senhora dos Ingleses, em Oxford, um título que ecoava como um veredicto. Não era uma coroação, não ainda, mas era o mais próximo que uma mulher poderia chegar do trono em uma época que mal tolerava sua ambição. Os cronistas, sempre ávidos por sinais divinos, murmuravam que Deus finalmente punira Estevão por sua traição. Afinal, não era mera coincidência que o homem que quebrara um juramento sagrado agora se via quebrado por suas próprias mãos. Mas a vitória de Matilde era tão frágil quanto o gelo de inverno. Londres, a joia da coroa, recusou-se a dobrar o joelho. Os cidadãos, temerosos de que uma rainha estrangeira, especialmente uma aliada aos angevinos, pudesse sufocar suas liberdades comerciais, fecharam os portões e declararam lealdade a Estevão mesmo preso. Sem o controle da capital, sem o tesouro real e sem o apoio unânime da nobreza, Matilde descobriu que ganhar uma batalha não era o mesmo que ganhar uma guerra. Seu maior trunfo, Robert de Gloucester, foi capturado em troca de Estevão em novembro daquele mesmo ano, um acordo que, embora libertasse seu meio-irmão, deixou-a sem seu general mais capaz. A roda da fortuna girava novamente. E assim começou o verdadeiro pesadelo, a anarquia. Não uma guerra de exércitos disciplinados, mas um câncer que corrói um reino por dentro. Castelos eram tomados e retomados como peças em um tabuleiro sangrento. Barões locais, livres da mão firme de um monarca, saqueavam terras alheias, queimavam colheitas e extorquiam vilas inteiras sob a desculpa de lealdade, a este ou aquele lado. Camponeses esmagados entre a fome e a espada, rezavam para que a morte chegasse rápida. As estradas, outrora seguras sob Henrique I, tornaram-se armadilhas onde viajar era um ato de fé ou de desespero. Até a igreja, suposta guardiã da ordem, fragmentou-se, bispos excomungavam uns aos outros, mosteiros eram saqueados, e relíquias sagradas eram vendidas para financiar mercenários. Estevão, livre mas enfraquecido, ainda se agarrava ao título de rei, mas seu poder não passava de uma sombra. Matilde, por sua vez, via seu apoio esvanecer-se como fumaça. Seu marido, Godofredo de Anjou, ocupava-se em conquistar a Normandia, deixando-a isolada em uma terra que a rejeitava. Em 1147, após anos de impasse, ela abandonou a Inglaterra, não em derrota, mas em exaustão. A guerra continuaria, é verdade, mas sem seu ímpeto original. O reino, esgotado, clamava por paz a qualquer custo. E então, como um eco distorcido do passado, a solução veio de onde menos se esperava, da morte. Não de um rei, mas de um herdeiro. Em 1153, Eustácio, filho e esperança de Estevão, morreu subitamente. Sem descendência legítima para continuar a luta, o rei finalmente curvou-se ao inevitável. No Tratado de Wallingford, reconheceu Godofredo de Anjou, o mesmo que tanto desprezara, como seu herdeiro. Um ano depois, Estevão estava morto, e a dinastia Plantageneta nascia das cinzas da anarquia. Matilde nunca seria rainha. Mas sua filha, Leonor de Aquitânia, casada com o filho de Godofredo, Henrique, ascenderia a um trono muito maior. A ironia era cruel. A mulher que lutara por uma coroa acabou dando à luz um império. Quanto à Inglaterra, levaria décadas para sarar as feridas daquele tempo de loucura.
Castelos em ruínas, terras devastadas e uma geração que cresceu sabendo apenas a lei do mais forte. Esse foi o legado da ambição desmedida. E no entanto, no silêncio que se seguiu à tempestade, uma lição permaneceu gravada a sangue: um reino dividido não pode sobreviver. Quando a poeira da Batalha de Lincoln assentou, Roberto de Gloucester e Ranulfo de Chester não emergiram apenas como vitoriosos, eles haviam capturado o próprio Estevão, o rei cujo trono tremia sob os pés. Preso como um troféu de guerra, Estevão foi arrastado para o oeste rumo às terras de Gloucester, e apresentado àquela que por tanto tempo fora sua rival, Matilde. O momento era de triunfo, mas também de dilema. Um rei ungido não poderia ser simplesmente descartado como um peão derrotado. As leis da igreja e da tradição pesavam sobre qualquer decisão. Por semanas, bispos e arcebispos debateram em círculos, alguns, seduzidos pela promessa de uma nova ordem, apoiavam a deposição de Estevão e a coroação de Matilde. Outros, apegados à legitimidade sagrada da unção real, resistiam. Até que, das masmorras de Bristol, veio a rendição silenciosa do próprio Estevão. Sem alternativas, ele ordenou que seus seguidores aceitassem Matilde como rainha. Em abril de 1141, o impensável aconteceu. Estevão foi deposto. Matilde finalmente ascendeu, mas não como rainha, e sim como Domina Anglorum, senhora dos ingleses. Um título ambíguo que refletia tanto sua ambição quanto a fragilidade de seu poder. Os cronistas da época e por séculos depois insistiram em chamá-la de Imperatriz Matilde, ecoando seu passado glorioso ao lado do Sacro Imperador Romano Germânico. Era uma coroa de palavras, não de fato. Quando ela tentou adentrar Londres para ser coroada em Westminster, as portas da cidade se fecharam em seu rosto. Os londrinos, teimosos em sua lealdade, recusaram-se a reconhecê-la. A vitória de Matilde era um castelo de cartas. Estevão estava preso, mas seu nome ainda ressoava em terras que se negavam a curvar-se. Enquanto a Inglaterra se dividia, a Normandia ardia. A notícia da derrota e captura de Estevão chegou como um vento favorável a Geoffroy de Anjou, marido de Matilde, que invadiu o ducado com a fúria de um homem certo de seu destino. Teobaldo de Blois, irmão mais velho de Estevão, pouco pôde fazer para detê-lo, suas próprias batalhas contra a coroa francesa o consumiam, e a maré da história parecia virar contra os descendentes de Guilherme, o Conquistador. Até 1144, Geoffroy já se fazia chamar de Duque da Normandia, e o controle angevino sobre a região se solidificaria por anos. A guerra civil, antes espalhada como um incêndio sem fronteiras, agora se concentrava na Inglaterra, onde o sangue continuava a manchar a terra. Mas Estevão não estava derrotado. Mesmo atrás das grades, seu nome ainda movia homens. Sua esposa, Matilde de Bolonha, revelou-se uma estrategista implacável. Enquanto o rei languia em Bristol, ela teceu alianças com os magnatas que ainda acreditavam em sua causa. Auxiliada por Henrique de Blois, irmão de Estevão e bispo de Winchester, e reforçada por mercadores flamengos liderados por Guilherme de Ypres, ela reconstruiu um exército. Em setembro de 1141, as forças de Matilde de Bolonha marcharam sobre Winchester, onde Matilde, a imperatriz, tentava consolidar seu domínio. O que se seguiu foi um espelho distorcido de Lincoln. Desta vez, foram as tropas de Matilde que se desintegraram. Roberto de Gloucester, seu meio-irmão e maior aliado, caiu prisioneiro. A roda da fortuna girava novamente. A troca foi rápida e cruel, Gloucester pela liberdade de Estevão. Em novembro, o rei voltou a respirar o ar da Inglaterra como um homem livre. Em dezembro, ele e Matilde de Bolonha foram coroados pela segunda vez, um ato de desafio e reafirmação. Matilde, a imperatriz, nunca foi formalmente deposta, e assim por anos, dois monarcas disputaram o mesmo trono. Um rei de direito, uma rainha de nome. A anarquia, longe de terminar, entrou em sua fase mais sombria. Liberto, Estevão deveria ter aproveitado o momento. Mas o destino, caprichoso, quase o levou em 1142. Uma doença misteriosa o abateu, talvez as masmorras de Bristol tivessem minado sua saúde, talvez fosse a mão de Deus castigando um reino dividido. Por semanas ele oscilaram entre a vida e a morte, até que contra todas as expectativas recuperou-se. Revigorado, lançou-se em uma campanha que quase reescreveu a história. No outono daquele ano sitiou Oxford, onde Matilde se refugiara. Por um fio, ela escapou sob a cobertura da noite, como uma sombra fugindo do sol. Se Estevão a tivesse capturado, a guerra poderia ter terminado ali. Mas não terminou. Os anos seguintes foram um pântano de batalhas sem vencedor, onde a Inglaterra sangrava em silêncio.
Vilas eram saqueadas, colheitas queimadas e castelos de madeira, frágeis como promessas, ruíam para dar lugar a fortalezas de pedra, um legado involuntário da destruição. Os cronistas chamariam aquele tempo de anarquia, não por falta de reis, mas por excesso de ambição. E enquanto a terra gemia, nenhum dos lados cedia. A coroa, como um espelho partido, refletia apenas fragmentos de um poder que já não existia inteiro. Enquanto as torres de pedra se erguiam como cicatrizes na carne da terra, Estevão já carregava o peso de 5 décadas de batalhas, e Matilde, com seus 40 e tantos anos, via o tempo escorrer entre os dedos como areia traidora. A anarquia, que antes era um duelo de titãs, agora se transformava em um jogo de xadrez onde as peças não eram mais reis e rainhas, mas seus herdeiros, jovens lobos ávidos por um trono que ainda não era deles. Os anos 1140 marcaram essa virada sutil, mas mortal. A guerra já não era sobre quem governaria, mas sobre que sangue herdaria o direito de sangrar a Inglaterra em seguida. Do lado de Estevão, a dinastia se entrelaçava com casamentos e títulos como uma teia de aranha. Sua esposa, Matilde de Bolonha, dera à luz não apenas herdeiros, mas peões estratégicos. O primogênito Eustácio, nascido por volta de 1130, era desde 1135 o nome gravado no destino da coroa, um destino que na infância não passava de tinta em pergaminho. Mas na metade da década de 1140, o menino se tornará homem o suficiente para empunhar uma espada e, mais importante, para ser visto empunhando-a. Em 1146, Estevão o coroou Conde de Bolonha, um título francês que soava como um prenúncio. O pai preparava o filho não apenas para reinar, mas para sobreviver a tempestades que ainda viriam. E não era só ele. Maria, a filha, nascida em 1136, foi tecida aos poucos na tapeçaria do poder eclesiástico, porque no século XII, um convento não era um refúgio, era um quartel-general. Os mosteiros e abadias, com suas riquezas e influência, eram trincheiras tão valiosas quanto qualquer castelo. Enquanto isso, Guilherme, o segundo filho, com apenas 11 anos, casou-se com Isabel de Varenne em 1148, herdeira do condado de Surrey, transformando-se de uma hora para outra em conde, um título que na prática, Estevão comprou com o sangue alheio, selando alianças antes que o menino soubesse o que era uma batalha. Até os bastardos tinham seu lugar nesse tabuleiro. Jais, filho ilegítimo de Estevão, foi entronizado como abade de Westminster em 1138, um cargo que deveria ser sagrado, mas que ele transformou em feudo pessoal, manchando-o com corrupção e ambição. Cada movimento, cada casamento, cada título concedido era uma jogada calculada. Estevão não estava apenas governando, estava cimentando sua linhagem na argamassa do poder, como se a própria Inglaterra pudesse ser obrigada a reconhecê-los como seus senhores por pura força da inércia. Do outro lado do canal, Matilde e Godofredo de Anjou teciam sua própria rede. 3 filhos nasceram dessa união nos anos 1130, mas um deles brilhava com luz própria. Henrique, o primogênito, batizado pelo sangue imperial de sua mãe, Henrique Fitzsimples, o filho da imperatriz, um título que soava como uma profecia. Nasceu em março de 1133, poucos anos mais novo que Eustácio, e desde cedo foi moldado para ser mais do que um herdeiro, um símbolo. Em 1142, com apenas 9 anos, seus pais o enviaram à Inglaterra não para lutar, mas para ser visto, para que os lordes que ainda juravam lealdade a Matilde pudessem olhar nos olhos do menino e enxergar o futuro rei. Era uma jogada ousada. Enquanto Estevão apostava em fortalezas e alianças, Matilde apostava na memória. Se ela não pudesse sentar no trono, seu filho faria. E assim a guerra foi se transformando. Nos anos finais da década de 1140 e início dos 1150, já não era mais Estevão contra Matilde, mas Eustácio contra Henrique, 2 jovens cujos destinos foram escritos com o sangue de uma geração que se esvaía. A morte de Godofredo de Anjou em 1151 acelerou tudo. Henrique, com 18 anos, tornou-se não apenas o herdeiro de sua mãe, mas o comandante de sua causa. As invasões que tentou lançar contra a Inglaterra foram, no entanto, sombras do que a guerra já fora. Em uma delas, Estevão simplesmente comprou os mercenários de Henrique, despachando-os de volta à França como se fossem peças descartáveis. A própria Inglaterra parecia cansada. A Segunda Cruzada, convocada em 1145, havia drenado homens e recursos, levando muitos dos que poderiam ter continuado a luta para morrer em terras santas, ou pior, para voltarem com histórias que faziam a anarquia parecer uma briga de taberna. Até que, em 1153, o jogo chegou ao seu ápice. Henrique, agora conde de Anjou e dono de recursos que seu pai jamais teve, desembarcou mais uma vez na Inglaterra.
Desta vez, não era um menino enviado para ser exibido, mas um homem determinado a conquistar. Bristol e suas redondezas tornaram-se seu quartel-general, e o cerco a Wallingford, em Oxford City, foi o estopim. Mas algo inesperado aconteceu. Os senhores de ambos os lados, exaustos por décadas de sangue, recusaram-se a lutar. Não por covardia, mas por um cansado reconhecimento de que a Inglaterra não aguentaria outra rodada de devastação. Foi então que a Igreja, sempre árbitro dos conflitos que não podiam ser resolvidos pela espada, interveio. O Tratado de Wallingford, ou de Winchester, como alguns o chamam, foi selado no final daquele ano. Nele, Estevão, com 60 anos nas costas e a sombra da morte já pairando sobre seus ombros, fez o impensável. Reconheceu Henrique como seu herdeiro. Abandonou Eustácio. Abandonou seus próprios filhos. Em troca, ganhou algo que nem todas as batalhas lhe haviam dado: paz. Ou, pelo menos, a ilusão dela. Mas Eustácio não era um homem que aceitava ser apagado da história sem lutar. E Estevão já havia provado antes que tratados eram como castelos de areia, bonitos de se ver, mas feitos para desmoronar. A pergunta que pairava no ar, como o cheiro de fumaça após um incêndio, era simples: ele havia realmente se rendido? Ou estava apenas ganhando tempo, como um jogador que esconde suas últimas cartas, pronto para dar o golpe final quando menos esperassem? A segunda teoria não só faz sentido, como se alinha com perfeição às ações de Estevão nos meses que se seguiram ao Tratado de Wallingford. Enquanto a tinta ainda secava no pergaminho, o rei já tecia suas manobras. Primeiro, tentou enfraquecer Hugh Bigod, aquele senhor feudal cujo poder em solo inglês beirava a insolência. Ao mesmo tempo, reconstruía silenciosamente suas bases militares, como um mestre de xadrez reposicionando as peças para um jogo que ainda não havia terminado. Mas o destino, como sempre, interferiu. A morte prematura de Eustácio no outono de 1153, súbita, inesperada, um golpe que cortou o fôlego da corte, deixou Estevão com apenas um herdeiro viável, Guilherme, o filho mais novo. E aqui reside a pergunta que ecoa pelos séculos: teria o rei, nos bastidores, planejado rasgar o acordo de Wallingford assim que reunisse força suficiente para coroar Guilherme? Teria sido toda aquela atividade pós-tratado não uma rendição, mas uma preparação para um último lance audacioso? Se esse era o plano, o tempo traiu. Em 1153, Estevão já não era o homem que fora. Com pelo menos 57 anos, talvez até beirando 60, uma idade avançadíssima para os padrões do século XII, seu corpo começava a ceder sob o peso dos anos e das batalhas. Mesmo assim, nos primeiros meses de 1154, ele percorreu o reino como um homem possuído, de York no norte até Dover, no extremo sudeste, em uma jornada que mais parecia uma despedida do que uma inspeção. Seria essa viagem extenuante que acelerou seu fim? Ou a doença que o derrubou em Kent? Uma dor aguda no estômago, segundo os cronistas, já o consumia há tempo? Não importa. No dia 25 de outubro de 1154, o rei que desafiou um império morreu como qualquer mortal, fraco, doente, longe dos campos de batalha que o definiram. Alguns suspeitam de um câncer devorador, outros, de uma gastrite que se tornou insuportável. O certo é que seu corpo foi levado às pressas para a abadia de Faversham, em Kent, um lugar que ele mesmo ajudara a erguer, e onde já descansavam sua esposa, Matilda de Bolonha, e Eustácio, o filho perdido. Ironias do destino. A abadia seria arrasada em 1538, durante a dissolução dos mosteiros, e os restos mortais da família real jogados sem cerimônia em um riacho próximo, como se até a terra quisesse apagar sua memória. Mas a morte de Estevão, em um giro cruel do acaso, veio no momento perfeito para encerrar a guerra civil. A ausência de Eustácio, morto um ano antes, eliminou a única ameaça real ao trono de Henrique. Sem um rival à altura, os nobres, exaustos após 2 décadas de sangue e fome, aceitaram o jovem duque da Normandia sem resistência. O Tratado de Wallingford, recém-assinado, serviu como um selo de legitimidade. Assim começou o reinado de Henrique II, o primeiro dos Plantagenetas, cujo império se estenderia dos Pirineus ao Mar do Norte. Sob outras circunstâncias, alguns barões poderiam ter incitado Guilherme a reclamar a coroa, mas a Inglaterra não tinha mais estômago para a guerra. A paz, mesmo que frágil, era um banquete após anos de jejum. E, no entanto, a história não seria gentil com Estevão. Os cronistas medievais pintaram seu reinado com as cores do caos, a anarquia, um período em que Deus e seus santos dormiam, como escreveu um monge da época. Vilas queimadas, colheitas saqueadas, nobres traindo nobres, e o povo comum esmagado entre as engrenagens de uma máquina de guerra que não parava. A culpa, é claro, recaiu sobre o rei.
Mas será que ele foi o arquiteto dessa ruína, ou apenas o homem que herdou um reino condenado? A verdade é que a crise não começou com Estevão. Ela nasceu do vazio deixado por Henrique I, que apesar de seu gênio político falhou em garantir uma sucessão tranquila. Os barões ingleses e normandos relutantes em aceitar uma mulher no trono, mesmo uma como Matilda de sangue real e ferro na veia, criaram o caldo para a discórdia. Quando a guerra estourou foram eles, tanto quanto Estevão ou Matilda, que a alimentaram. O rei pode ter sido um jogador astuto, mas o tabuleiro já estava podre antes mesmo de ele sentar à mesa. Se Henrique I tivesse deixado mais herdeiros legítimos, se os nobres tivessem engolido o orgulho e aceitado Matilda, se uma dúzia de seus históricos tivessem virado realidade, a anarquia jamais teria existido. Então, afinal, Estevão foi o vilão ou a vítima? Um tirano que mergulhou a Inglaterra no caos, ou um homem preso nas engrenagens de um sistema que já estava se desmontando? A resposta, como sempre, está no meio do caminho. Ele não foi um santo, suas ambições, suas traições e sua teimosia prolongaram o sofrimento. Mas também não foi o único culpado. A anarquia foi o produto de um tempo em que o poder era tão frágil quanto as alianças que o sustentavam, e onde a sorte, mais do que a espada, muitas vezes decidia o destino dos reinos. Enquanto isso, do outro lado dessa história sangrenta, uma mulher esperava seu momento. Matilda a Imperatriz, a filha de reis, a mãe de imperadores, nasceu em 7 de fevereiro de 1102, em Sutton Courtenay, no coração da Inglaterra saxônica. Seu sangue carregava o peso de 4 dinastias, os normandos conquistadores, os reis escoceses, os antigos senhores anglo-saxões, é claro, a linhagem de seu pai, Henrique I, o homem que unira um reino com mão de ferro. Ela era a primogênita, a herdeira designada, até que seu irmão Guilherme Adelin nasceu. Então, como tantas mulheres antes e depois dela, viu seu destino ser reescrito pelos caprichos de um mundo que só enxergava força nos homens. Mas Matilda não era qualquer mulher, e sua história, como veremos, ainda estava longe de terminar. O destino, porém, não aguardava passivamente que Matilda crescesse para moldá-la. Ela nasceu em um tabuleiro político onde cada peça movia reinos inteiros, e desde o primeiro suspiro, seu valor era medido não em anos, mas em alianças. A Europa Ocidental do século XII não era um continente unificado, mas um mosaico de ambições fragmentadas, onde lealdades se teciam e desmanchavam com a velocidade de uma espada desembainhada. Seu pai, Henrique I, governava a Inglaterra, um reino já consolidado, com mãos que estendiam suas sombras sobre os lordes galeses a oeste e, por um breve momento de trégua, até sobre a Escócia, graças ao sangue escocês que corria em suas veias por meio de sua mãe, a princesa Matilde. Mas era além do Canal da Mancha que o jogo se tornava verdadeiramente perigoso. Ali a Normandia, herança de Guilherme, o Conquistador, era apenas uma das peças no tabuleiro de Henrique. O Duque da Normandia, em teoria, curvava-se ao rei da França, um monarca cujos domínios mal ultrapassavam a Ile-de-France, mas cujo título ainda ecoava com o peso de uma autoridade nominal. Os senhores de Anjou, os condes de Blois, os duques da Aquitânia, todos dançavam essa valsa de vassalagem e rebeldia, onde a espada decidia mais que os pergaminhos. E no leste, o Sacro Império Romano-Germânico, um colosso de territórios descontínuos, unidos apenas pelo mito de Carlos Magno e pela vontade de ferro de seus imperadores, observava tudo com olhos famintos. Quando Matilde veio ao mundo, era Henrique IV quem ocupava o trono imperial, mas seu reinado já se desfiava nas mãos do filho, o futuro Henrique V, um homem cuja ambição não conhecia fronteiras. E foi justamente esse homem, com 20 anos a mais que ela, endurecido por guerras contra o Papa e os príncipes alemães, que viria a selar o destino de Matilde antes mesmo que ela soubesse o que era destino. Com apenas 8 anos, a menina foi arrancada do seio da corte itinerante que conhecia, onde o francês era a língua dos nobres. Os banquetes duravam dias e os irmãos ilegítimos se multiplicavam como sombras de um rei que não acreditava em limites, e enviada à Alemanha. Não como uma criança, mas como uma promessa, a moeda de troca em um jogo onde coroas eram apostadas. Os cronistas da época, homens como Guilherme de Malmesbury e Henrique de Huntingdon, que escreveram com tinta ainda úmida dos eventos que presenciaram, deixaram-nos fragmentos de sua vida. Alguns, simpáticos, outros venenosos, como os Atos de Estevão, uma obra que, como o nome sugere, não passava de um libelo disfarçado de história, escrito para justificar a usurpação de um trono que por direito pertencia a ela. Mas há lacunas.
O bispo Arnulfo de Lisieux, que poderia ter nos dado um retrato íntimo de Matilde, seus medos, suas estratégias, o peso de uma coroa que vestiu antes mesmo de vestir saias de mulher, teve sua obra devorada pelo tempo. Restam-nos apenas ecos. E que ecos? Uma corte que migrava entre Westminster e Rouen, onde o ar cheirava a cera de velas e a intrigas, uma educação truncada não por falta de intelecto, mas porque o conhecimento, para ela, era um luxo secundário diante da urgência de se tornar útil. Tutores como Anselmo de Canterbury, um dos homens mais sábios da cristandade, podem ter-lhe ensinado os segredos da lógica e da teologia, mas o verdadeiro currículo de Matilde foi escrito nas salas de audiência, onde aprendeu que uma palavra mal colocada podia custar um condado, e um sorriso selar uma aliança. O chamado Renascimento do século XII florescia ao seu redor, com mosteiros se transformando em faróis de saber, mas para ela, os livros eram menos importantes que os mapas dos territórios que um dia governaria. Porque Matilde não foi criada para ser uma princesa, foi forjada para ser uma peça. E em janeiro de 1114, com o frio cortante de mês congelando até as preces, essa peça foi movimentada. Com 12 anos incompletos, uma idade em que outras meninas ainda brincavam com bonecas de pano, ela foi conduzida ao altar para se casar com Henrique V. Um homem feito, um imperador excomungado, um estrategista que via nela não uma esposa, mas a chave para legitimar sua dinastia. O casamento foi um escândalo até para os padrões medievais. Ela quase uma criança, ele possivelmente já beirando os 30. Mas a política não espera pela puberdade. E Matilde não esperaria para provar que, apesar da idade, sua mente já operava como a de uma soberana. Nos anos que se seguiram, enquanto seu marido guerreava pelo controle da Lombardia e desafiava o Papa pelo direito de coroar imperadores, ela não se limitou a bordar nas torres de um castelo. Esteve nos conselhos. Assinou decretos. E quando Henrique Vitorioso marchou sobre Roma em 1117, foi com Matilde a seu lado, não como uma sombra, mas como uma imperatriz. O título, é verdade, foi disputado. O Papa Pascoal II relutou em reconhecê-lo, e os juristas debateram por anos se ela era, de fato, a Augusta ou apenas a Rainha dos Romanos. Mas Matilde não pediu permissão. Simplesmente assumiu o título, como quem veste uma armadura que lhe pertence por direito. E nunca mais a tiraria. Canal para a Normandia, onde a presença de uma herdeira legítima era ainda mais urgente. A região, sempre instável, fervilhava com a ambição dos barões locais e a sombra constante da ameaça francesa. Matilde não chegou como uma visitante, mas como a filha do duque, e mais importante, como a mulher que Henri determinará como sua sucessora. Cada passo seu era calculado, cada palavra pesada. Não bastava ser a escolha do rei, ela precisava ser vista como tal. E foi ali, entre os salões de Rouen e as fortalezas normandas, que Matilde começou a tecer sua própria rede de lealdades. Não com promessas vagas, mas com atos concretos, confirmando cartas, ouvindo queixas, distribuindo favores com a precisão de uma estrategista que sabia que cada gesto poderia ser a diferença entre um juramento cumprido e uma traição. Os nobres normandos, acostumados à mão firme de Henri, observavam-na com cautela. Alguns, como Roberto de Gloucester, seu meio-irmão, filho bastardo do rei, mas um dos homens mais poderosos da região, reconheceram nela a mesma astúcia política que definirá seu pai. Outros, porém, sussurravam: uma mulher no trono? Uma estrangeira criada nas cortes alemãs, onde as leis e os costumes pouco tinham a ver com as tradições normandas. Matilde ignorou os sussurros. Em vez disso, agiu. Quando Henri, em 1127, convocou seus barões para renovarem seus juramentos de lealdade a ela, não foi uma cerimônia passiva. Ela esteve presente, erguida ao lado do pai, enquanto os homens ajoelhavam-se, não perante uma abstração, mas perante ela. E quando, no ano seguinte, o rei arriscou uma jogada ousada ao casar Matilde com Godofredo de Anjou, o jovem conde conhecido como Plantageneta, por causa do broto de planta que usava no capacete, o significado era claro. Não se tratava apenas de assegurar um herdeiro masculino para a dinastia. Era uma mensagem. Godofredo, embora de linhagem questionável aos olhos de alguns, era um guerreiro temido, um homem que poderia liderar exércitos enquanto Matilde governava. Juntos, eles eram a resposta às objeções. Ela, a legitimidade, ele, a força bruta. Mas a estratégia tinha um custo. O casamento com Godofredo, um homem 10 anos mais jovem, de uma família considerada por muitos como parvenu, escandalizou a nobreza. Os barões ingleses, já relutantes, agora tinham mais um motivo para resistir. E quando Henri morreu em 1135 após uma doença repentina,
ou, como alguns murmuravam, envenenado por âncoras de enguias, seu prato favorito. A frágil teia de lealdades que ele e Matilde haviam tecido se rompeu em questão de semanas. Seu primo Estevão de Blois, o mesmo homem que Henri um dia parecerá favorecer, moveu-se com velocidade implacável. Apoiado por uma facção de barões que viam nele a alternativa segura, um homem, um guerreiro, um rei tradicional, ele cruzou o canal, tomou a coroa e foi ungido em Westminster antes que Matilde sequer pudesse reagir. A notícia chegou a ela na Normandia como um golpe. Não apenas havia sido usurpada, mas o juramento que centenas de nobres haviam feito a ela, sob coerção ou não, havia sido quebrado sem hesitação. A guerra que se seguiu não foi apenas uma disputa por um trono. Foi um teste de vontade. Matilde, agora com Godofredo ao seu lado, não recuou. Enquanto Estevão consolidava seu poder na Inglaterra, ela trabalhou incansavelmente para garantir o apoio dos barões normandos, prometendo-lhes terras, títulos, acima de tudo, a restauração da ordem que Henri havia imposto. E quando, em 1139, ela finalmente desembarcou na Inglaterra com o exército, não foi como uma suplicante, mas como uma conquistadora. O que se seguiu foi menos uma batalha e mais um cerco lento e sangrento à legitimidade. Matilde não tinha exércitos suficientes para esmagar Estevão de uma vez. Em vez disso, ela usou a única arma que ele não podia igualar, a legalidade. Em cada cidade que tomava, em cada castelo que rendia, ela reafirmava seu direito não pela força bruta, mas pelos documentos que provavam os juramentos quebrados. E quando, em 1141, ela finalmente capturou Estevão na Batalha de Lincoln, o momento deveria ter sido seu. A coroa estava ao seu alcance. Mas a história, como Matilde logo descobriria, não se curva à justiça, apenas ao poder. E o poder na Inglaterra de 1141 ainda pertencia aos homens que se recusavam a aceitar uma rainha. Do outro lado do Canal da Mancha, em terras normandas, Matilde não se curvou ao destino. Mesmo após a morte do imperador Henrique V em 1125, ela insistiu em ser chamada de Imperatriz Matilde, um título que os cronistas e historiadores posteriores adotaram com satisfação, como se o próprio peso da palavra pudesse compensar as injustiças que sofreu. Até hoje, a França a lembra assim, não como uma rainha que nunca foi, mas como a mulher que se recusou a deixar que o tempo apagasse sua legitimidade. Seu pai, porém, não lhe deu espaço para lamentações. Henrique I, sempre pragmático, já planejava seu próximo movimento no tabuleiro do poder. Em 1128, aos 25 anos, Matilde foi entregue em casamento a Godofredo Plantageneta, herdeiro do condado de Anjou, do Maine e de Touraine, territórios vastos e estratégicos que se estendiam ao sul da Normandia, como um escudo entre Paris e o Atlântico. Era um casamento de cálculo frio. Com os recursos de Anjou, Matilde teria exércitos, ouro e influência para lutar pela coroa quando Henrique morresse. Mas o preço dessa aliança era alto. Godofredo tinha apenas 14 anos quando se casaram em 17 de junho de 1128. Um menino com ambições de homem, que ao assumir o controle de Anjou no ano seguinte, revelou-se tão implacável quanto imaturo. Sua mão dura com os nobres menores da Normandia só serviu para semear desconfiança, afastando potenciais aliados que poderiam ter fortalecido a causa de Matilde. Ainda assim, os domínios de Anjou eram sua única âncora. Sem eles, sua reivindicação ao trono inglês seria pouco mais que um suspiro no vento. Os anos que se seguiram foram uma tempestade silenciosa. Enquanto Matilde lutava para manter sua posição, seu primo Estevão de Blois emergia como uma sombra cada vez mais longa. Em 1125, justamente quando Matilde enviuvara e preparava seu retorno à Inglaterra, Estevão casou-se com Matilde de Bolonha, herdeira de um dos feudos mais poderosos do norte da França a um território costeiro que olhava diretamente para a Inglaterra, além de terras em Kent. De repente, Estevão não era mais um mero rival. Era um homem com portos, exércitos e uma base de poder que ameaçava sufocar as ambições de Matilde. E as coisas pioraram. Seu casamento com Godofredo, já tenso, desmoronou. Em menos de um ano, Matilde abandonou Anjou e refugiou-se na Normandia, onde a reconciliação em 1131 foi mais um armistício do que uma paz. Henrique I, furioso, via sua filha desperdiçar uma peça-chave de seu plano. Para ele, os sentimentos pessoais eram um luxo que uma herdeira não podia se dar. A sucessão não era sobre amor ou orgulho, era sobre sobrevivência. Até que em 1133, tudo mudou. Na primavera daquele ano, após anos de casamentos estéreis e alianças frágeis, Matilde deu à luz um filho, Henrique. O nome não foi escolha ao acaso, era uma declaração. Um herdeiro para o avô, um futuro rei para a Inglaterra.
Henrique I, ao saber da notícia, cruzou o canal para ver o neto com seus próprios olhos. Pela primeira vez em anos, pai e filha pareceram reconciliar-se. O velho rei deve ter visto naquele recém-nascido não apenas sangue de seu sangue, mas a garantia de que mesmo que Matilde reinasse, seria apenas uma regente, um lugar marcado até que outro Henrique, um homem, pudesse assumir o trono. A trégua durou pouco. Em 1134, Matilde quase morreu ao dar à luz um segundo filho, Godofredo. A crise foi tão grave que em seu leito de morte aparente, ela e Henrique I travam uma última batalha, desta vez, sobre seu testamento e onde seria enterrada. O rancor entre eles nunca se apagara de verdade. Então, em 1º de dezembro de 1135, Henrique I morreu. Não em uma batalha épica, mas, segundo rumores, por ter comido lampreias em excesso, um fim quase grotesco para um homem que passará a vida dominando reinos. Ele tinha 67 anos, uma idade avançada para a época, mas sua morte não foi natural, foi traição. Porque no momento em que seu corpo ainda esfriava, os barões que juraram lealdade a Matilde já conspiravam contra ela. Estevão de Blois não perdeu tempo. Em uma semana, estava na Inglaterra. Em 3 foi aclamado em Londres e coroado em Westminster a 22 de dezembro, um golpe de mestre, executado com precisão cirúrgica. Enquanto Matilde, grávida novamente e presa em Anjou, mal tinha tempo para reagir, Estevão já segurava a coroa que lhe fora negada por direito, mas tomada pela audácia. E o pior, ela não podia fazer nada. Não então. Não com um terceiro filho a caminho, Guilherme, que nasceria em meados de 1136. Não com Godofredo ainda consolidando seu poder em Anjou. Não com a Normandia dividida e a Inglaterra já jurando fidelidade a outro. Mas Matilde não era do tipo que aceitava derrotas. Ela esperaria, reuniria aliados, e quando a oportunidade chegasse faria a Inglaterra lembrar porque, afinal, ela ainda se chamava imperatriz. Mas Matilde não era mulher de cruzar os braços enquanto a sorte lhe sorria. Enquanto Estevão apodrecia em Bristol, ela agia. E agia rápido. O noroeste da Inglaterra já lhe jurava lealdade, suas terras férteis e castelos intransponíveis servindo como base para sua campanha. Até o próprio David I, rei da Escócia, um homem que via na guerra civil a chance de estender suas fronteiras, se curvou à sua causa pelo menos por um tempo. Mas foi em 1138 que o fogo realmente começou. Roberto de Gloucester, seu meio-irmão e pilar de ferro, ergueu a bandeira da rebelião. E quando, no ano seguinte, Matilde desembarcou na Inglaterra à frente de um exército forjado nas terras de Anjou, o país soube. A anarquia não seria uma luta rápida. Seria uma guerra de exaustão. Os anos que se seguiram foram de sangue e estratégia. Matilde e Godofredo e seus aliados dominaram o oeste, das colinas do país de Gales aos portos de Bristol, sua fortaleza inquebrantável. Estevão, por sua vez, mantinha Londres sob seu punho, o sudeste e a Anglia Oriental como domínios seguros. Mas foi nas terras contestadas, nos pântanos de Oxford City, nas estradas entre Bristol e a capital, que a guerra se decidiu, dia após dia, em escaramuças que deixavam vilas em cinzas e lealdades divididas. E aqui um detalhe cruel: Matilde perdia a batalha das palavras. Enquanto cronistas alemães que a viram como imperatriz ao lado de Henrique V, teciam elogios à sua inteligência e força, os ingleses a retratavam como uma usurpadora estrangeira, casada com o odiado conde de Anjou, um homem cujo nome soava como uma maldição. Era irônico. Estevão, afinal, também nasceu em solo francês, em Blois, e passará anos em Bolonha antes de reivindicar o trono. Mas ele sabia falar com o povo. Ou pelo menos, sabia parecer humilde. Matilde, sua reputação era de orgulho cortante, uma mulher que exigia ser chamada de imperatriz, não rainha, não senhora, mas imperatriz. Como se o título bastasse para pagar 2 décadas de ausência. E então 1141, o ano em que tudo poderia ter mudado. Estevão sitiava Lincoln confiante. Até que Roberto de Gloucester chegou com centenas de cavaleiros e uma horda de aliados galeses. A batalha, em 2 de fevereiro, foi um banho de sangue. E quando a poeira baixou, o rei estava preso, cercado, traído por seus próprios homens, arrastado para Bristol como troféu de guerra. Matilde, pela primeira vez, tinha Estevão onde sempre sonhara, de joelhos. Mas a vitória, como sempre, veio com um preço. Londres resistia. O povo, que já havia com desconfiança, agora rejeitava abertamente. Mesmo com o controle da Torre de Londres, graças à traição calculada de Godofredo de Mandeville, as portas da cidade permaneceram fechadas. E pior, Estevão da prisão ainda movia peças. Ordenou a seus apoiadores que fingissem aceitar sua coroação,
temendo que, se recusassem, seu pescoço fosse o próximo a rolar. Matilde, então, fez o que sempre fizera, agiu como se já fosse rainha. Em abril, em Winchester, coração espiritual da Inglaterra, onde a catedral gótica erguiam-se como um desafio aos céus, ela foi aclamada Dominam Glorum, Senhora dos Ingleses. Não rainha, não imperatriz. Um título ambíguo, quase provocador, como se dissesse: vocês ainda não me deram a coroa. Não importa, eu a tomarei. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Enquanto Matilde se preparava para marchar sobre Londres, a outra Matilde, esposa de Estevão, uma mulher de aço tão frio quanto o dela, reunia exércitos. Com o bispo Henrique de Winchester, seu irmão, e mercenários flamengos trazidos por Guilherme de Ypres, ela desceu sobre a Inglaterra como uma tempestade. Em 14 de setembro, Winchester ardeu, e com a cidade, o último fôlego de esperança de Matilde. Roberto de Gloucester, seu meio-irmão, seu general, seu escudo, caiu nas mãos do inimigo. Agora a escolha era clara: trocar Estevão por Roberto, ou perder tudo. Em menos de um ano, Matilde passará de prisioneira do destino à carrasca de um rei, para voltará a ser apenas uma mulher em um tabuleiro de homens. Estevão foi solto. A guerra recomeçou. E a Inglaterra dividia entre dois monarcas, um coroado em Westminster, outro aclamado em Winchester. Afundava cada vez mais no caos. Mas Matilde sobreviveu. E em uma guerra onde reis eram capturados como peões, isso já era uma vitória. Em 1141, em Devizes, ela quase não escapou. Cercada por forças de Estevão sem saída, fez o que só uma mulher como ela faria: vestiu-se de morta. Amarrada a uma padiola coberta por um sudário, deixou que a levassem para fora do castelo como um cadáver a mais da guerra. Só quando os portões se fecharam atrás dela, ela ressuscitou, e desapareceu na noite, deixando para trás apenas o eco de uma risada que Estevão jamais esqueceria. Porque Matilde de Anjou não era apenas uma rainha sem coroa. Era uma sombra que se recusava a ser apagada. O destino, porém, não se contentava em testar Matilde apenas nas terras inglesas. Depois de escapar de Oxford como um espectro entre a neve, seja rastejando por portas traseiras ou descendo por cordas como uma sombra fugidia, ela viu o tabuleiro da guerra se reconfigurar. Enquanto Estevão apertava seu cerco sobre o sul e o leste, o marido de Matilde, Godofredo de Anjou, tecia sua própria teia de poder além do canal. A Normandia, terra que um dia fora de seu avô Guilherme, o Conquistador, caía como fruta madura em suas mãos. Uma a uma as cidades se rendiam, os castelos hasteavam suas bandeiras. Por volta de 1144, o ducado era seu, não por direito divino, mas por força de armas e uma astúcia que faziam jus ao sangue plantageneta. Godofredo não era apenas um consorte, era um jogador mestre, transformando condados em um império que logo rivalizaria com o próprio rei da França. Enquanto isso, a Inglaterra sangrava. A anarquia, como os cronistas chamariam aquele tempo de lobos soltos, devorava o reino. Senhores locais erguiam fortalezas ilegais, saqueavam aldeias, queimavam colheitas. O poder real, outrora absoluto, esfacelava-se em mãos ambiciosas. As terras centrais, o coração do conflito, tornavam-se um pântano de traições e batalhas sem vencedor. Mas Matilde, mesmo quando o cerco apertava, jamais baixou a guarda. Cada retrocesso era um golpe calculado, cada fuga um estratagema. Quando os ventos da guerra arrefeceram no meio da década, não foi por exaustão, mas porque o próprio mundo cristão se voltava para outro palco, Jerusalém. Em 1144, a queda de Edessa, um dos últimos bastiões cruzados no Oriente, ecoou como um sino fúnebre pela Europa. Reis e nobres, incluindo o próprio Luís VII da França, empunharam a cruz. E com eles, marcharam muitos dos barões que sustentavam Matilde. Alguns nunca voltaram. Outros, como os que conquistaram Lisboa em 1147, encontraram glória em terras distantes. A guerra em casa, porém, não esperava. A morte ceifou aliados cruciais. Geoffroy de Mandeville, o audacioso conde de Essex, caiu em batalha. Roberto de Gloucester, seu meio-irmão e rocha inquebrantável, sucumbiu à idade em Bristol, deixando um vazio que nem mesmo o luto poderia preencher. Foi então que o futuro bateu à porta. Henrique, seu filho primogênito, já não era um menino. Aos 14 anos, idade em que os homens da Idade Média eram forjados em aço, ele desembarcou na Inglaterra à frente de um exército de mercenários, compensando com ouro e promessas o esvaziamento das fileiras cruzadas. A passagem de bastão era inevitável. Roberto partirá, Matilde agora também o faria. Em 1148, depois de um último desentendimento com o bispo de Salisbury pela posse de Devizes,
Aquele mesmo castelo de onde escapara envolta em mortalhas. Ela cruzou o canal rumo à Normandia. Não era uma retirada. Era um recuo estratégico. Rouen tornou-se seu quartel-general de onde observava o tabuleiro mover-se sem sua presença física. A guerra, afinal, já não era só sua. Era de Henrique. Até que, em setembro de 1151, o destino novamente interveio. Godofredo de Anjou, o homem que lhe devolvera a Normandia e sonhara com o império, adoeceu subitamente durante um conselho em Le Mans. Uma febre voraz o consumiu em dias. Morreu aos 38 anos, deixando para trás um legado gravado em pedra, seu túmulo na Catedral de Saint-Julien, coroado por um efígie sob um escudo azul salpicado de leões dourados, símbolo que séculos depois, ainda brilharia nos brasões dos reis da Inglaterra. Matilde, viúva pela segunda vez, não chorou em silêncio. Ordenou que aquele emblema fosse eternizado porque sabia, a herança de Godofredo não era apenas terra ou ouro, era um nome, um sangue, e um filho pronto para reclamá-lo. Agora, o jogo pertencia a Henrique. E Matilde, a sombra que jamais se apagou, preparava-se para ser sua luz. Aos 18 anos, Henrique já não era apenas o herdeiro de um legado. Era o arquiteto de seu próprio destino. Como conde de Anjou e na prática duque da Normandia, ele ergueu-se não como um mero sucessor, mas como um estrategista cujo gênio militar só era superado por sua astúcia política. Ao lado de Matilde, mãe e mentora, teceu uma rede de alianças que transformaria o tabuleiro da Europa. O papado, o rei da França e os barões ingleses, todos foram manobrados com precisão cirúrgica, convencidos de que o futuro não pertencia à espada, mas à pena. A diplomacia, afinal, poderia conquistar o que uma década de guerra não lograra. Do outro lado do canal, no entanto, um rival se erguia. Eustácio, filho mais velho de Estevão, era apenas alguns anos mais velho que Henrique, mas já era apresentado como o herdeiro inevitável, um título que Estevão, envelhecido e ciente de sua mortalidade, buscava consolidar com urgência. A matemática da sucessão era cruel. Estevão tinha uma década a mais que Matilde e a morte, como sempre, não perdoava. A pergunta já não era se, mas quando, e quem estaria pronto para herdar o trono quando o momento chegasse. Da Normandia, Matilde observava friamente calculista. Sabia que a batalha final não seria travada entre ela e Estevão, mas entre seus filhos, Eustácio, o legítimo aos olhos da corte inglesa, ou Henrique, o bastião de um sangue que remontava a Guilherme, o Conquistador. O clímax veio em 1153, nas muralhas de Wallingford. Estevão cercava o castelo, determinado a esmagar Brian Fitzcone, um dos últimos grandes aliados de Matilde na Inglaterra. Henrique, porém, não permitiria. Marchou contra o rei, e o que deveria ser uma vitória decisiva transformou-se em mais um impasse sangrento. Até que naquele verão abafado um acordo foi selado, o Tratado de Wallingford, ou de Winchester como alguns o chamariam. Henrique, em um gesto de realpolitik, reconheceria Estevão como rei, mas com uma condição: ao morrer, o trono passaria não a Eustácio, nem a qualquer outro filho de Estevão, mas a ele. O jogo estava feito. A anarquia, após 15 anos de caos, parecia finalmente findar. E Matilde? O que teria sentido, em sua fortaleza normanda, ao receber a notícia de que seu filho havia negociado não a coroa para si mesma, mas para ele? Talvez um sorriso amargo, talvez o peso de uma vitória que nunca foi inteiramente sua. O acordo, afinal, era frágil como vidro. Nos meses seguintes, Estevão percorreu a Inglaterra em uma espécie de turnê real, reunindo aliados, sussurrando promessas, como se preparasse o terreno para rasgar o papel assinado. A guerra, afinal, era um hábito difícil de abandonar, mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Em agosto de 1153, Eustácio morreu de repente, como se a terra o tivesse engolido antes que pudesse reclamar seu direito. Um ano depois, em outubro de 1154, Estevão seguiu-o. A anarquia terminou não com um grito de batalha, mas com um suspiro. Matilde finalmente era vitoriosa, embora a coroa não repousasse em sua cabeça, mas na de seu filho. E que coroa! Em 19 de dezembro de 1154, na abadia de Westminster, Henrique II foi ungido rei da Inglaterra. E entre as insígnias que brilharam naquele dia, uma se destacava, a coroa que Matilde trouxera consigo décadas antes, quando ainda era imperatriz da Germânia, esposa de Henrique V. Um símbolo deliberado, uma declaração silenciosa de que o sangue de seu pai nunca deixará de fluir nas veias da história. A filha de Henrique I não se tornará rainha, mas seu filho, batizado em homenagem ao avô, era agora o monarca. A justiça tardia e indireta fora feita. Nos anos que se seguiram, Matilde não cruzou o canal para viver em Londres.
Permaneceu na Normandia não como uma rainha deposta, mas como uma soberana na sombra. Henrique, embora duque em título, governava à distância, e foi ela quem, nas terras que conhecia como a palma da mão, atuou como sua voz e sua espada. O novo rei, ao contrário de seus antepassados, via-se antes como um monarca inglês do que como um senhor francês com um reino além-mar. Mas Matilde, ela sim, jamais esqueceu que o poder se tecia em duas margens. E mesmo em sua semi-aposentadoria seu nome não desapareceu. Cartas reais, selos duplos, os de Henrique e os seus continuaram a circular, um reconhecimento tácito de que aquele trono só existia porque ela, um dia, escolhera ceder. Não por fraqueza, mas por estratégia. A guerra terminara, mas a política, essa sim, era eterna. Seu mecenato agora voltava-se para Deus. As ordens religiosas da Normandia, especialmente os agostinianos, aqueles monges que viviam sob a regra de Santo Agostinho, desafiando a hegemonia dos beneditinos, receberam sua generosidade. Mosteiros como o de Bec, que ela patrocinava há décadas, e até a abadia de Bardsey no distante país de Gales, sentiram o toque de sua mão. Não era apenas piedade, era política. Matilde aprenderá, ainda jovem na corte germânica, que as abadias não eram apenas casas de oração, mas bastiões de influência. E ela, mestre nesse jogo, soube usá-las primeiro para sustentar sua guerra, depois para consolidar sua paz. Mas não se engane, sua retirada não era inércia. As crônicas sussurram de uma correspondência constante entre mãe e filho, cartas que cruzavam o canal carregadas de conselhos, advertências, estratégias. E quando Henrique, em 1162, elevou Thomas Beck, seu chanceler leal a arcebispo de Cantuária, foi Matilde quem, de longe, pressentiu o abismo que se abria. Um homem do rei, agora servo de Deus. Uma lealdade dividida era uma espada sobre a cabeça do trono. E se havia alguém que sabia o preço de uma traição, era ela. O conflito entre Henrique e Beck não era mera disputa teológica, era um duelo pelo próprio cerne do poder. Enquanto o arcebispo brandia as chaves de São Pedro como escudo contra a autoridade real, o rei via nas prerrogativas da igreja uma afronta à sua coroa. E em cada carta que cruzava o canal, Matilde repetia o mesmo aviso, traçado com a tinta da experiência. Um rei não vence Deus, filho, mas pode escolher não lutar contra ele. Henrique ignorou. Em 1170, o chão de Cantuária bebeu o sangue de Beck, e a Europa inteira tremeu. 4 cavaleiros, espadas em punho, interpretaram como ordem real o que pode ter sido apenas um grito de fúria. Mas a sombra da dúvida, aquela que Matilde tanto temera, caíra sobre o trono. Se a morte de Beck manchou a alma de Henrique, a campanha na Irlanda, anos antes, já anunciava o preço de sua teimosia. A Ilha Verde, terra de reis tribais e lendas, não era prioridade para Matilde. Conquistar é fácil, governar é eterno, escreveu ela, citando as lições de seu próprio pai. Henrique, porém, só enxergava mapas a serem pintados de vermelho. Quando finalmente desembarcou em Waterford, em 1171, foi com a bênção póstuma de uma mãe que já não estava lá para segurar seu braço. A Irlanda se tornaria um pântano de rebeliões, um fardo que os plantagenetas carregariam por séculos, exatamente como Matilde previra. Ela que aos 60 ainda ditava estratégias entre um bordado e outro, agora observava o mundo de longe, sentada junto à lareira em Rouen. Os anos haviam dobrado sua coluna, mas não sua mente. Aos 65, idade que poucos alcançavam sem a marca da guerra ou da peste, ainda recebia os netos com histórias de impérios e batalhas, enquanto seus dedos, os mesmos que um dia empunharam espadas, agora acariciavam os cabelos de Ricardo, o futuro leão, e de João, cujo nome seria sinônimo de traição. Seu legado não eram apenas as terras que se estendiam de Londres a Dublin, de Anjou a Aquitânia, era a semente que plantara. 2 reis da Inglaterra sairiam de seu ventre, Ricardo, cujo coração batia por cruzadas, e João, cujo reinado seria um jogo perigoso com barões e papas. 2 rainhas também, Leonor, que levaria o sangue plantageneta a Castela, e Joana, cuja coroa siciliana brilharia como um espelho do poder que Matilde um dia sonhara para si. Até os lordes menores espalhados pela Europa, carregavam em suas veias o fogo daquela mulher que menina fora imperatriz, moça, condessa, e adulta. A guerreira que quase arrebatou uma coroa das mãos de um homem. Quando morreu, em 10 de setembro de 1167, não foi como uma velha esquecida, mas como a arquiteta de um império. Seu corpo foi levado para a abadia de Bec, mosteiro que ela própria alimentara com doações e orações, onde a pedra fria guardaria por séculos o eco de seus passos. Mas nem a morte a deixaria descansar em paz.
Seus restos profanados e perdidos nas convulsões da história, só encontrariam repouso definitivo no século XIX, quando Juan os acolheu sob a cúpula de sua catedral. Na lápide, as palavras gravadas são um veredicto: grande por nascimento, maior pelo casamento, a maior por sua descendência. Matilde filha, esposa e mãe de Henriques, um nome que sozinho bastaria para sacudir a Europa. E no entanto, quantas coroas ela quase usou? Com 15 anos, já era a imperatriz do Sacro Império, governando terras alemãs e italianas enquanto seu marido, Henrique V, definhava. Viúva aos 23, tornou-se condessa de Anjou, tecendo alianças como quem borda um estandarte. Depois veio a guerra e a anarquia, 19 anos de sangue e cinzas onde Matilde provou que uma mulher poderia liderar exércitos, negociar com barões e, por um breve e fulgurante momento em 1141, sentar-se no trono de Winchester como Domina Anglorum. A vitória lhe escapou pelas mãos de um primo traidor, Estevão, e pela relutância de uma nobreza que preferia a espada de um homem frágil à coroa de uma rainha forte. Mas se seu reinado nunca foi oficializado, sua sombra o foi. Cada lei que Henrique II assinou, cada castelo que Ricardo conquistou, cada tratado que João rasgou carrega a assinatura invisível dela. A Inglaterra pagou um preço alto por sua ambição, campos arrasados, moedas desvalorizadas, uma geração marcada pela fome e pela espada. Mas Matilde não era uma tirana, era uma visionária no mundo que ainda não estava pronto para enxergá-la. Se Estevão e os barões tivessem curvado a joelhos em 1141, se a sorte não tivesse virado as costas no último momento, teria ela sido uma grande rainha? Ou seu reinado, como o de tantas mulheres que ousaram antes e depois, seria lembrado como um interlúdio de caos entre reis legítimos? A história, escrita por mãos masculinas, preferiu chamá-la de a imperatriz que nunca foi rainha. Mas os impérios não se medem apenas por coroas. Eles se medem por sangue, por terra, por palavras que ecoam além dos túmulos. E quando o último Plantageneta caiu em Bossorte, em 1485, levando consigo o nome que Matilde trouxera para a Inglaterra, foi o epílogo de uma dinastia que ela, com suas próprias mãos, ajudara a forjar. O que mais poderia uma mulher, filha de um rei e mãe de reis, pedir à posteridade? Talvez apenas isto: que ao passar por Juan, alguém pare diante de sua tumba e murmure não com piedade, mas com admiração: aqui jaz quem quase mudou tudo.